Brasil ultrapassa a marca de 2 milhões de casos da Covid-19. No mundo já são mais de 16 milhões de infectados. Corrida pela vacina. Vários países avançam na realização de testes. E a cobra naja que picou um estudante em Brasília e levou a polícia a descobrir um esquema de tráfico de animais exóticos. O que foi destaque no mês de julho você confere a partir de agora. O Brasil passou dos 2 milhões de casos de Covid-19 ainda na primeira quinzena do mês de julho. No dia 16, o total de infectados chegou a mais de 2 milhões. E já no dia 30, faltando apenas um dia para o mês acabar, o número total de mortos chegou a 91.377. Os levantamentos sobre os registros de casos no Brasil continuam sendo realizados pelo consórcio que é formado pelos veículos de comunicação a partir de boletins que são divulgados pelas secretarias estaduais de saúde. O vírus continuou crescendo de forma mais acelerada nas regiões centro-oeste e sul, principalmente no estado de Santa Catarina. O Brasil passou a ser o segundo país com o maior número de casos de vítimas fatais, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Mas apesar dos números crescentes de casos de Covid-19 no país, uma boa notícia também veio em julho. É que foram iniciados os testes de duas vacinas. A primeira delas é a vacina de Oxford, que se mostrou segura e eficaz em seus primeiros testes em humanos. Já a segunda é conhecida como Coronavac, a vacina chinesa que iniciou os testes no Brasil, tendo como voluntários profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus. Ao todo, 50 mil pessoas participam dos testes em todo o mundo. 10% delas estão no Brasil, sendo 2 mil em São Paulo, 2 mil na Bahia e outras 1.000 no estado do Rio de Janeiro. As vacinas precisam passar por 3 etapas de testes para realmente serem consideradas eficazes e seguras. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, classificou a vacina de Oxford como a mais adiantada no mundo e também a mais avançada em termos de desenvolvimento. Um dos centros que testa essa vacina é coordenado por uma brasileira, a cientista Daniela Ferreira, que é doutora pelo Instituto Butantan. E vamos aos dados do coronavírus no mundo no mês de julho. Um relatório que foi divulgado recentemente pela Organização Mundial da Saúde aponta que o número de mortos por conta do novo coronavírus em todo o planeta passou dos 650 mil no mês passado. Já a quantidade de casos de Covid-19 que foram confirmados oficialmente aumentou para 16 milhões. E começou uma verdadeira corrida em busca por uma vacina contra a Covid. Vários países, principalmente os mais afetados pela pandemia, buscam a vacina em maior tempo hábil e com maior eficácia. A Rússia informou que deve ter uma vacina aprovada contra a Covid até meados do mês de agosto. Os próprios cientistas estariam se voluntariando para testar a imunização. Alexander Gizmo, que é diretor do projeto, confirmou ter injetado a vacina em si mesmo. A vacina foi criada por um instituto que fica em Moscou e, de acordo com as autoridades, o país espera produzir até 200 milhões de doses até o final desse ano. Dessas doses, 30 milhões seriam exclusivas para a Rússia e não foram divulgados ainda se há eficácia ou segurança nessas testagens. Os governos do Reino Unido, Estados Unidos e Canadá acusaram a inteligência estatal russa de invadir pesquisas farmacêuticas e acadêmicas em uma tentativa de vencer a corrida para garantir uma vacina contra a Covid-19. Segundo eles, hackers usaram programas para tentar obter acesso à pesquisa. O Centro Nacional de Cibersegurança do Reino Unido informou que os setores de vacinas e terapêuticos que fica nos 3 países foram alvo desses hackers. A declaração não listou os nomes de instituições afetadas por motivos de segurança. E os Estados Unidos fecharam um acordo com as farmacêuticas Pfizer e a BioNTech para comprar ainda neste ano 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. As empresas já informaram que não devem conseguir produzir mais do que isso. Tanto a Pfizer como a BioNTech planejam produzir 100 milhões de doses, valor que já é contratado inclusive pelos Estados Unidos. Até o final desse ano e posteriormente, mais de 1,3 bilhão de doses
devem ser produzidas ainda no final de 2021. Essas doses serão entregues no restante do planeta. Depois de muitas indas e vindas, finalmente o Ministério da Educação tem um novo ministro. O professor e pastor Milton Ribeiro já é o 4º ministro da Educação do governo de Jair Bolsonaro. Teólogo e advogado, Ribeiro é ex-vice-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E ele já fazia parte do governo como membro da Comissão de Ética Pública, que é ligada à presidência desde junho desse ano. O presidente Jair Bolsonaro confirmou no início do mês de julho que testou positivo para a Covid-19. Na ocasião, Bolsonaro voltou a comparar a Covid-19 como uma chuva, ao citar que parte da população tem morrido em casa por medo de ir ao hospital, temendo pegar o vírus. A Secretaria Especial de Comunicação Social informou que o presidente sentiu sintomas leves e que o estado de saúde era bom. Bolsonaro afirmou que estaria bem se tivesse tomado hidroxicloroquina como uma forma de prevenir a doença. Vale lembrar que o remédio não tem eficácia comprovada. Desde que retornou dos Estados Unidos, no mês de março, o presidente e a sua comitiva fizeram exames para a Covid-19. O grupo que acompanhou o presidente na viagem aos Estados Unidos tinha mais de 20 pessoas infectadas. Na época, o presidente chegou a fazer 3 exames para a doença e durante meses ele resistiu a divulgar os resultados. Somente em maio, depois de uma ação que foi movida pelo jornal O Estado de São Paulo, é que Bolsonaro revelou que usou pseudônimos para realizar os exames e que eles teriam testado negativo. E ainda falando sobre o presidente da República, no mês de julho, ele foi denunciado pelo Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, por crimes contra a humanidade e genocídio. A iniciativa foi liderada por uma coalizão que representa mais de 1 milhão de trabalhadores da saúde do Brasil e foi apoiado também por entidades internacionais. Um estudante de Brasília, no Distrito Federal, ficou em estado grave depois de ser picado por uma cobra naja. O animal, que era mantido pelo universitário, foi encontrado em uma caixa na região central de Brasília pelo Batalhão da Polícia Militar Ambiental. Ela estava em boas condições, foi encaminhada para o IBAMA e depois repassada para o Zoológico de Brasília. O universitário não tinha permissão para criar o animal e a serpente poderia ser mantida em domicílio por cidadão de forma domesticada, não há autorização para esse tipo de posse. Ele chegou a ficar em coma induzido em decorrência da picada, mas recebeu alta. Desde então, a Polícia Civil investiga um suposto esquema de tráfico de animais no Distrito Federal. Ao todo, 33 serpentes foram resgatadas pelo IBAMA em ações integradas com a polícia. O estudante Pedro Henrique Gambreck chegou a ser preso, mas conseguiu habeas corpus do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A Câmara dos Deputados concluiu a PEC que torna o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, permanente. A PEC agora segue para o Senado e o Fundeb é a principal fonte de recursos da educação básica, respondendo por mais de 60% do financiamento de todo o ensino do país, etapa que vai da educação infantil até o ensino médio. Atualmente, cerca de 40 milhões de estudantes da rede pública são atendidos pelos recursos desse financiamento. E ainda no mês de julho, contas de aliados do presidente Jair Bolsonaro foram bloqueadas por redes sociais, como o Twitter e o Facebook, depois de decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é relator do chamado Inquérito das Fake News. Entre os perfis que foram bloqueados estão do presidente do PTB, Roberto Jefferson, dos empresários Luciano Hang, Edgar Corona, Otávio Franklore, Bernardo Custer, do blogueiro Alan dos Santos e da extremista Sara Giromini. Além disso, o ministro Alexandre de Moraes determinou que as contas fossem bloqueadas para a interrupção dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática.
A decisão foi do mês de maio, quando os investigados foram alvos de buscas em operação pela Polícia Federal, mas o bloqueio dos perfis só foi feito agora.